Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Felipe Cardoso, estou trazendo aqui para você mais uma entrevista, dessa vez com um grande amigo meu, advogado. Vamos ter um papo jurídico aí dos nossos percalços na atuação da advocacia, que eu prometo que vai contribuir e te dar muito valor esse nosso conteúdo. Bom pessoal, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que esse conteúdo está sendo disponibilizado tanto em vídeo no YouTube, como em podcast através do Spotify e do iTunes, podcast do Cardoso. E lá no YouTube, o nosso canal youtube.com/cardosoadv. Quero dizer que a gente aqui não tem um roteiro, é mais um papo descontraído. A gente coloca aqui pelo menos pontos que a gente gostaria de abordar, mas não é nada muito técnico. É um bate-papo aqui entre amigos. E eu quero apresentar para vocês Rafael. Conta aí pro pessoal um pouco de você, Rafael. Primeiramente, agradecer ao meu amigo Felipe por essa oportunidade de estar aqui participando desse podcast e que nós possamos aqui, com certeza, isso vai ter... muitos advogados vão se identificar com essas pautas que nós vamos aqui apresentar. E o nosso objetivo é justamente esse, trazer algumas informações e alguns debates que possam contribuir para a formalização de algumas opiniões e até mesmo questionamentos por parte destes que integram a nossa profissão, a advocacia. Meu nome é Rafael Carvalho, eu sou advogado há aproximadamente 2 anos, atuo na vara civil, família e a minha especialidade é direito criminal. Porém, vamos aqui abordar diversos assuntos que, como dito, poderão contribuir e muito para alguns debates. O nosso objetivo aqui do nosso bate-papo é falar um pouco mais sobre a prática jurídica, né? Esse dia a dia dessa profissão tão bonita que eu gosto tanto, tenho certeza que você gosta tanto, mas que é muita dor de cabeça, né, que a gente tem que enfrentar. São muitos dragões, muitos leões que a gente tem que enfrentar aí no dia a dia para estar oferecendo uma prestação jurídica bem efetiva aos nossos clientes. Que não bastasse, a gente pode falar, tem um outro comentário também, não está aqui como assunto de hoje, sobre o marketing que a gente tem que fazer. A gente vai falar um pouco aqui sobre a nossa atuação. E um dos primeiros pontos que eu acho que a gente pode abordar, que o pessoal vai gostar bastante, é da faculdade. A gente sai da faculdade de Direito e a gente não aprende a advocacia em si, a gente não aprende a advogar, né? A gente aprende questões técnicas, intelectuais, para a gente poder prestar um concurso, para a gente ser promotor, ser juiz, enfim, uma série de carreiras que o direito proporciona. Mas a prática jurídica em si, Rafael, tu acha que isso é aprendido na faculdade? Com certeza não, Felipe. Isso aí é um ponto que, sem dúvidas, eu acho que milhões de advogados se identificam, é justamente a dificuldade de associar o que nós aprendemos na faculdade com a prática do dia a dia, né? Até porque muitas vezes destoa, né? A gente aprende de um jeito, vai lá no início, eu pelo menos no início, lá nos meus primeiros meses de advocacia, peguei toda aquela bagagem teórica que eu aprendi, fui aplicar, tomei porrada na cabeça. Exatamente, você pode pegar inclusive muitas delas que a gente costuma dizer e jogar no lixo, porque na prática em si você pode tentar utilizar, mas na verdade você não vai ter grande êxito. Porque na verdade existem grandes empecilhos, né? Um deles é propriamente que a faculdade, em termos de conteúdo, ela não te prepara no geral, no contexto geral sobre determinado conteúdo. Até porque a gente sabe que o tempo é pouco tempo para abordar, por exemplo, dentro de um tema, diversos embates. E além de que a faculdade às vezes carece de núcleo de professores, até mesmo de outras questões que possam ajudar a associar esses temas à própria matéria. E nós, advogados, na prática, nós lidamos, como você tinha comentado há um tempo atrás comigo, com uma outra legislação, que é a legislação prática do advogado, né? Que destoa da legislação que nós propriamente aprendemos na faculdade. Então, acredito que isso é uma grande dificuldade, que, por exemplo, burocracias do judiciário, você às vezes demorar para despachar propriamente com o juiz, ou seja, você lidar diretamente com o estagiário, que no momento que você quer ser atendido por um juiz, ele meio que funciona como um bloqueio naquele tempo. Eu sei que nós temos direito a ter assistência direta, despachar diretamente com o juiz, mas aquele estagiário naquele momento, às vezes, ele com aquela própria autoridade comum, eu não faço nenhuma crítica, eu já fui estagiário, eu tenho enorme admiração por isso.
E eu acho que é um período que todos nós temos que passar, mas isso é um empecilho, porque acaba atrapalhando com que nós exerçamos no dia a dia a nossa profissão, que é aquele bloqueio, ó, agora você não pode falar com o juiz, aguarda, eu sei que nós temos que aguardar, mas aguarda depois do almoço, aguarda não sei o que, uma coisa que às vezes você tem que despachar com urgência. Isso atrasa realmente o nosso andamento, dentre outras burocracias. A nossa faculdade nos forma para uma série de profissões, né? Como eu falei no início do nosso conteúdo, mas talvez não para a advocacia, né? Para advogar, isso talvez passe batido, né? Salvo, né? Não vou generalizar aqui todas as instituições de ensino, mas eu, por exemplo, não tive uma abordagem técnica, não me ensinaram a despachar na faculdade, e não me ensinaram a fazer parte de uma audiência. Não me ensinaram as manhas, né, que você tem no dia a dia da advocacia, que, verdade, muitas delas a gente só aprende com a prática diária. Não tem como a gente simplesmente ler e assimilar automaticamente o que a gente chama de experiência. Entretanto, né, eu acho que isso é muito pouco abordado, essas questões que são muito relevantes para quando a gente inicia a nossa advocacia. Você muito bem disse, né? Às vezes a gente tem um entrave para poder despachar alguma coisa, né? E, não consigo falar com o juiz, vou falar com o secretário, às vezes até um estagiário faz um bloqueio entre eu e aquilo que eu preciso despachar, aquele tipo de conteúdo. E realmente a faculdade, eu acho que ela tem esse quê aí de não preparar advogados, né? O núcleo de prática jurídica, que na verdade de prática não tem nada, do meu ponto de vista. O termo é núcleo de prática jurídica, mas na verdade a gente ensina o direito material e processual, ele não te ensina a prática em si, como você mesmo mencionou, que é a prática do despacho, a prática de saber lidar com algumas burocracias, e isso em si é uma coisa que a própria faculdade é deficiente e deve ser mudada. Inclusive, Rafael, uma coisa que eu costumo falar aqui nos conteúdos que eu costumo divulgar com o pessoal, um pouco da prática que eu tenho, é que não ensinam a gente nem um pouco de gestão. E um advogado, ele tem sim que ter um conhecimento de gestão. Hoje ele tem que ter um conhecimento mínimo de marketing, ele tem que ter um conhecimento até em relação à questão da própria administração, porque hoje quem sai para advogar, né, vai com a cara e coragem, né? Ele tem que aprender um pouco de como ele vai divulgar aquele conteúdo dele, uma vez que a própria Ordem dos Advogados tem uma série de restrição em termos de publicidade, e aí a gente já vai engatar o nosso segundo tema aqui. Mas, então, o advogado ele tem dificuldade de divulgar o conteúdo. Como que eu vou captar cliente? Como que eu prendo meu cliente? Isso a gente não vê dentro da faculdade. Como que eu faço uma emissão de nota fiscal? Às vezes, eu preciso contratar um contador, mas no começo, eu preciso de escritório ou não? São todas perguntas que para o jovem advogado, aquela pessoa que está no início da carreira, parece que é um mártir, né? E tem muito conteúdo, eu tento trazer muito desse conteúdo aqui no canal. Sim, exatamente, isso é justamente o mártir, né? Marte. Por quê? Porque, na verdade, o aluno ele entra com aquela perspectiva de que o que ele aprendeu na faculdade, que ele crê que a instituição preparou ele para alguma coisa. Só que, como tu mesmo disse, quando ele entra na parte prática, quando ele dá com essas questões todas do marketing, ou seja, da divulgação, das vedações que a própria OAB faz em relação à publicidade, ou seja, você distribuir um panfleto do seu escritório, a OAB veda isso, eu acho que isso é um completo, do ponto de vista profissional, é um completo absurdo, porque eu acredito que a forma que você veicula informações sobre o teu escritório, você faz uma propaganda pessoal, do teu gosto, claro, que você tem que respeitar os princípios constitucionais, você tem que respeitar também a forma de manutenção da advocacia, os princípios que regem a atividade do advogado. Mas é óbvio que você só aprende isso quando você começa a ver, por exemplo, outras pessoas fazendo, que obtiveram um determinado sucesso, ou quando você, na prática, tem que se virar. É aquela situação, como é que eu vou fazer para me divulgar? Aí você começa a ver meios que realmente estão fazendo sucesso, como é o marketing, como é o caso do YouTube, você fazer uma propaganda, você criar uma página pessoal. Então são ferramentas de fuga que nós temos, já que a OAB nos veda diversos outros tipos de publicidade que poderiam nos... Exatamente. Eu tenho até uma série de críticas que eu costumo fazer em termos da propaganda, né, que a gente é vedado, mas isso é um tema quase que à parte, né, para a gente ter a título de abordagem. E aí a gente entra numa questão que eu acho muito interessante a gente comentar, que é
em relação à própria ordem dos advogados, né? Muitas vezes ela deixa de trabalhar como uma instituição de apoio à prestação da assessoria jurídica, né? A OAB, eu acho que ela tem muito papel de nos auxiliar, nos proporcionar estrutura para a gente ter uma efetiva prestação de serviço jurídico, e muitas vezes até por questões ideológicas parece que isso não é colocado à prática, né? Como que você vê esse posicionamento da OAB muitas vezes, tanto no auxílio do advogado, como às vezes, se você também acha, né, que ela destoa em alguns momentos ao trazer uma politicagem, né, maior para a atuação dela? Eu acredito, não, eu tenho certeza que a OAB não representa ideologicamente mais da metade dos advogados. A OAB, primeiramente, a função prima dela, no caso, é fazer com que possa se efetivar, ou seja, possa dar eficiência e proteger as prerrogativas do advogado. Quando, na verdade, nós vemos que a OAB, embora ela tenha essa função de fazer velar as leis, a Constituição, ela não se põe neutramente, ou seja, ela não é neutra em relação aos seus posicionamentos, o que isso gera uma grande desconformidade, tanto com a própria função dela, que, na verdade, embora seja de salvaguardar a lei, na verdade, também a principal é garantir que o advogado tenha uma prestação efetiva da sua atividade. Então, essa parte da OAB atender determinadas pautas, umas pautas totalmente progressistas, a gente sabe muito bem que, como eu disse, não representam mais da metade dos advogados, isso é um fato, e que isso acaba prejudicando o próprio crédito que os advogados têm com a própria instituição, e a instituição acaba destoando da sua finalidade. Então, acho que isso é um grande problema, e que a OAB tem que se pôr, sim, neutra, porque senão a gente faz com que a instituição tenha uma função justamente o quê? De atender pautas, o que não é o... Realmente, eu concordo com você, e advogar realmente é muito difícil. Não bastasse toda essa nossa frustração, a gente ainda tem que trabalhar em cima de um judiciário muito engessado, de processos que tramitam de forma extremamente lenta, que não atendem um princípio da celeridade processual. Essa semana mesmo eu tive uma audiência que tive que ouvir ali a insatisfação do meu cliente acerca da demora no andamento dos processos. Você tem percebido, ainda que o Código de Processo Civil de 2015 tenha vindo com o objetivo de trazer um pouco mais de celeridade ao andamento processual, bem como de forma aliada com o processo eletrônico, você ainda vê que a gente chegou no nirvana em termos de desenvolvimento processual, ou a gente ainda caminha a duras penas com uma demora processual aí que venha trazer prejuízo para efetivo cumprimento da justiça? Eu vejo, na verdade, que nós estamos num limbo, né? Ou seja, nós estamos aguardando literalmente um julgamento, né? O limbo, o purgatório, digamos assim, um purgatório processual, né? Por quê? Primeiro, porque nós sabemos que a demora, isso gera uma insatisfação não só de nós advogados, mas principalmente dos nossos clientes. Por que isso gera uma insatisfação? O cliente, quando ele pensa em demora processual, ele pensa em duas coisas. Ele pensa que o advogado está sendo desidioso, ou seja, não está prestando efetivamente com a sua função, e que entra aquela revolta também dele pessoal, né, em relação à própria máquina pública. Por quê? Porque ele começa a ver o seguinte: olha, o advogado, será que ele está fazendo a função dele? Na verdade, muitas das vezes ele não pesquisa sobre isso. É claro que não estou generalizando, tem muitos clientes que realmente são conscientes, sabem que independe só da atividade. Só fazer um adendo, Rafael. Eu tenho cliente que ele funciona muito melhor que o sistema de notificação do Tribunal de Justiça. A gente sempre recebe através do push, né, de um dia para o outro as movimentações. Tem cliente que fala: doutor, o processo andou. Eu falei: andou? Mas como assim? Eu ainda não vi, vou lá ver. A decisão foi prolatada 2 horas atrás. Então é melhor que o sistema de atualização do tribunal. Exato, exatamente. É isso que a gente vê na prática. E o grande problema disso tudo é que, como eu tinha dito, primeiro ele questiona a moralidade do advogado no ponto de vista de sua eficiência, ou se ele está dando realmente uma prestação correta ao seu processo. E depois ele entra para aquele ponto em relação à própria máquina pública. Então, o que ele começa a ver? Ele começa a se questionar, ele começa a ver na prática burocracias administrativas, burocracias judiciárias,
E ele começa a questionar, peraí, nós temos o judiciário mais caro do mundo, um dos mais caros do mundo. Nós somos, inclusive, mais caros, o nosso judiciário é mais moroso, além de mais moroso, é mais caro do que provavelmente o da Alemanha. É 3,5 vezes maior, mas, no caso, mais caro do que o da Alemanha. Então, isso gera, estatisticamente, de acordo com o último andamento da CNJ, o último dado estatístico referente ao ano de 2017, que foi lançado ano passado, 2018. Inclusive, nós aguardamos agora também que o CNJ lance os de 2018 nesse ano. Existe um dado que corresponde que nós temos um gasto com o judiciário referente a 90,8 bilhões de reais. Nesse 90,8 bilhões de reais, 82,2 bilhões de reais são só com RH, ou seja, nós temos gastos com o judiciário, no tocante a magistrados, no que eu digo em RH, e todas aquelas questões que envolvem recursos humanos. Isso representa em torno de 1,3, 1,4 no nosso PIB, ou seja, isso é inclusive maior o que a gente gasta com o judiciário propriamente com o que a Lava Jato recuperou em termos de corrupção, que gera em torno de 13 bilhões de reais. Então isso gera no cliente aquela coisa assim, poxa, eu estou pagando em média, conforme o dado do CNJ, R$ 437 reais por pessoa para manter o judiciário. A máquina não funciona, é amorosa, será que é só o advogado? Aí isso tudo começa a criar uma descredibilidade com o próprio judiciário. Isso é um grande problema e isso eu concordo muito com você, Rafael. Acho que você tocou num ponto que é essencial e realmente é de se refletir o porquê. Deveria ser feito um trabalho do porquê que a gente não consegue trazer uma máquina efetiva, né, a ponto de funcionar no sentido de realmente atender a tutela que aquele cliente busca dentro do processo judicial. Quantas liminares aí que não foram concedidas ao final do processo, não foi atendido o princípio do fumus bonis iuris, do periculo in mora, não foram atendidos, e aí ao final da demanda aquela prestação já não poderia ser feita, o cliente perde, acaba perdendo a própria pretensão por conta da demora no andamento do processo. Uma coisa que você comentou que eu não quero saber até a sua opinião para ver se interfere nisso. A gente tem um RH muito grande, isso é verdade. Mas será que a culpa também não seria acerca das proposituras em excesso de demandas judiciais? O acesso à justiça ele é cada vez mais fácil, ainda mais com o próprio processo eletrônico, né? Inclusive, eu estou preparando um conteúdo, um curso, demonstrando que a pessoa ela pode sim também até ingressar judicialmente, até mesmo sem advogado. A Lei 9.099 permite isso. E você acha que as pessoas estão entrando mais na justiça? Esse RH ainda tem que aumentar ainda mais? Tem que se contratar mais funcionários? Ou a gente tem que dar um jeito da pessoa entrar menos com o processo? Exatamente. Só antes de tudo, eu queria só abrir uma aspas aqui para o Rui Barbosa, que é um grande doutrinador que dispensa comentários, que ele diz que a justiça tardia nada mais é do que uma injustiça institucionalizada. Então, nesse ponto, nós podemos dar continuidade no sentido de que realmente o PJE, com a emenda constitucional 45 da Constituição, que trouxe o CNJ, né? O CNJ teve realmente essa grande jogada de trazer o PJE como uma forma de garantir uma efetividade, uma agilização na demora dos processos, que realmente, de fato, houve. Sim, nós podemos distribuir, por exemplo, petição até as 24 horas de um dia. Existem, inclusive, alguns questionamentos nesse sentido. Por que tem comarcas que, no caso, que não tem o PJE, os advogados ficam limitados até o expediente, ou seja, até o horário do expediente, até 6 horas, geralmente. E os outros advogados nas comarcas que não têm o PJE podem distribuir até as 24 horas do dia. Isso seria uma dilação de prazo para um benefício, né? Um benefício. Até você traz um pouco de desequilíbrio, né, em termos de processo, e a gente sabe que os procedimentos devem ser equilibrados para todas as partes no país. Exatamente, exatamente. E é nesse ponto que já começa um grande problema. De fato, houve sim essa agilidade, mas o que eu vejo muito, o que me gera um grande, digamos assim, uma grande inquietude, é no fato da gratuidade de justiça. Eu vejo que a gratuidade de justiça, a gente sabe que existe um fundamento primordial no Estado em que nós vivemos, segundo a lei, um Estado democrático de direito, e que gera
um acesso à justiça que todos têm direito. O CNJ, há um tempo atrás, numa pesquisa de 2014, disse que havia uma deficiência no acesso à justiça. Eu vejo que hoje não existe tanto essa deficiência. Antes, só para fazer um adendo, há um direito comparado, por exemplo, nos Estados Unidos, uma grande diferença de lá para cá, que na justiça criminal, por exemplo, 80% dos casos eles são julgados sem gratuidade, sem que o próprio cliente tenha acesso a um advogado. Ou seja, geralmente é depois da fase da pena, depois da fase da condenação. Lá, embora exista a gratuidade em processos criminais, já no processo civil não existem gratuidade, ou seja, o próprio cliente tem que pleitear em direito próprio. Inclusive, teve um caso muito famoso de um juiz que renunciou a um processo dizendo que estava carecendo desse acesso à justiça aos clientes. E para a nossa realidade do Brasil, eu vejo de uma forma diferente, porque nós temos um judiciário que tem a primeira instância mais abarrotada, ou seja, tem 94% dos processos correndo em primeira instância, o que gera, sim, um grande abarrotamento judiciário, um congestionamento, e a gratuidade é um dos pontos que eu vejo que são principais para gerar essa morosidade. Por quê? Porque quando um cliente ele não tem custas, e ele tem mais aquela tranquilidade, aquela irresponsabilidade de entrar no judiciário para poder, com causas irresponsáveis, ou seja, ele pega o processo e faz com que aquele dano moral, aquela coisa que é o sonho de todo advogado, enriquecer com dano moral, isso é uma coisa que eu verifico muito, que é mentira, deixar bem claro para os que estão cursando, enfim, já que nosso papo é prático, e eu vejo que a gratuidade faz com que aumente a litigiosidade, porque não gera o custo para o advogado, não gera o custo para a parte. Então, isso demonstra que a maioria dos casos de indenização por danos morais são referentes a pedidos de gratuidade. Então, eu acho que a banalização da gratuidade, essa questão de dar gratuidade a todos os casos, quando a gratuidade é um direito subjetivo, é um direito que requer, caso a caso, que seja avaliado, isso aumenta, sim, as demandas e os litígios, e gera prejuízo ao processo e às partes. Rafa, eu vou discordar em dois pontos de você nesse tema, porque realmente a gratuidade de justiça, inclusive o Código de Processo Civil em 2015, ele veio para combater isso, porque eu realmente concordo com você nesse ponto de que a pessoa ela ingressa mais na justiça quando ela não tem nada a perder. Isso, inclusive, veio através da reforma trabalhista, onde passou a prever que um procedente, um parcialmente procedente, vai gerar sucumbência naquilo que não foi procedente para o pedido. Isso faz com que as pessoas evitem ingressar no judiciário com uma aventura jurídica naquele processo. O primeiro caso foi de uma pessoa que, até trabalhista mesmo, que ela entrou com um processo, acho que ganhou 10 mil da procedência, mas teve que pagar 40 mil, que era a sucumbência parcial. Nesse ponto, eu acho que sim, é até válido. Mas, justamente pelo fato da subjetividade, da gratuidade de justiça, eu tenho visto, pelo menos em alguns casos, com clientes meus, algo que eu considero até de certa forma injusto. O que acontece? Um exemplo prático. A gente ingressa com a demanda, a gente fala, esse cliente aqui ele não tem condição de arcar com as custas judiciais e honorários advocatícios. O juiz, por ser um fato subjetivo, a subjetividade do juiz vale mais do que da própria parte, porque o juiz vai e fala, olha, não tem gratuidade. E hoje, o que até tempo atrás, né, você poderia recorrer através de agravo, não teria custas, porque esse agravo discutiria a própria decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. Hoje o que tem acontecido é um deferimento da gratuidade para o trâmite do agravo até o julgamento do mérito. Em havendo o julgamento do mérito, o que eu tenho visto são, num caso de procedência, a condenação nas custas do agravo. Ou seja, condenação em custas judiciais do agravo que discutia a própria gratuidade. E aí, se for um recurso que você fala, juiz, em âmbito de juizado especial civil, a gratuidade você só precisa comprovar no final do processo, caso você vá realmente ingressar com algum tipo de recurso. E aí você pede gratuidade, o juiz indefere, você fala que desiste do recurso, o juiz julga o decurso deserto e te condena nas custas da mesma forma. Isso são algumas coisas que têm acontecido comigo. Então, da mesma forma que a gente não pode banalizar o dano moral, pedir, e isso depende muito mais de nós, advogados, né? Dar um freio no cliente,
Eu tenho cliente que entra, doutor, meu telefone ficou sem funcionar um dia, eu deixei de acessar o Facebook, o Instagram, eu quero entrar com um processo de R$10.000 de dano moral. Então, tem muito papel do advogado em fazer esse filtro, trazer um choque de realidade para o cliente, dizendo que ele não vai ganhar esse tipo de indenização, né? E é nesse ponto que eu acho que a gente tem que também atentar pelo que é banalizado em termos de pedido de gratuidade. Então, da mesma forma que se banaliza os pedidos de dano moral, eu tenho visto muita banalização acerca do requerimento da gratuidade de justiça. Às vezes eu acho que o judiciário ele tem um movimento no sentido de estar cada vez mais dificultando esse acesso. Então, em relação a esse ponto da gratuidade, fazer uma ponderação. O que tu falou realmente a gente vê que acontece muito, que é o caso de você entrar com agravo, você entrar pedindo a gratuidade, no final das contas você ser condenado às custas daquele agravo. Mas eu vou fazer uma ponderação aqui, como a gratuidade ela está sendo banalizada em alguns casos e desbanalizada em outros. Um exemplo clássico é, por exemplo, vamos chegar a uma conclusão. Você como advogado quer entrar com uma ação, correto? E quando você entra com uma ação, você vai efetuar o pedido de gratuidade. Óbvio que nós sabemos que existem advogados bilionários, advogados de milhões, assim como em qualquer profissão. Mas vamos supor que você alegue que necessite de uma gratuidade de justiça. Se você entra em causa própria pedindo essa gratuidade, você acha que o juiz deferiria essa gratuidade para você? Vai deferir. Então, nesse caso, se você fizesse esse mesmo pedido na Defensoria Pública, o que você acha? Olha, eu te digo mais, eu já vi até cantor muito famoso, já de muito tempo, dentro da Defensoria Pública, você trabalhou comigo em atendimento lá, justamente por conta dessa questão de gratuidade. Exatamente. Então, como nós dissemos, a gratuidade tem uma função fundamental, sim, que é de dar acesso à justiça e mobilidade àquelas pessoas que não têm possibilidade de arcar, mas também ceifa o direito de algumas pessoas que também têm essa necessidade possam ter acesso a esse benefício. Isso acaba gerando muita litigiosidade por conta dessa banalização e desbanalização da gratuidade. Bom, Rafael, e não bastasse, né, toda essa dificuldade de início de carreira, a falta da prática jurídica dentro das universidades, não bastasse, às vezes, a falta de apoio do próprio órgão, né, que rege aí os advogados, da dificuldade no andamento dos processos, todo esse problema de cartório, problema de ser atendido. Ainda temos o grande problema que são as decisões judiciais, muitas delas cada vez mais conflitantes, algumas que sobrepõem o ego do juiz face à própria legislação. Tem acontecido isso contigo, cara? Pô, cara, bastante. Eu acho que isso é um dos principais problemas que nós enfrentamos na prática. Como a gente tinha falado, que não temos apoio da OAB e a própria carência de um conhecimento sobre como lidar com essas questões na prática. Em relação a isso, abro aspas a um grande doutrinador que foi um dos prepulsores dessa hermenêutica da lei, que é o Ronald Dworkin. Ronald Dworkin, ele em um livro chamado Império da Lei, ele dispõe que toda lei ela deve ser interpretada pelo juiz, ou seja, à luz do juiz. Eu acho que isso gera um grande problema, que nós vemos decisões do judiciário, que é o exemplo da mutação constitucional, dentre outras decisões que são baseadas nesse ponto. Por quê? Porque eles utilizam esse argumento para poder fazer aquilo que a gente estava falando, ideologizar determinadas decisões, destoar do próprio conteúdo da lei. E eu acho que isso é um grande problema, porque a lei ela só pode ser interpretada quando ela não tem um sentido lógico imediato em si mesmo. Ou seja, se a própria lei tem um sentido lógico imediato em si mesmo, essa lei não necessita de interpretação. Porque a gente vai dizer o seguinte, olha, a lei, na verdade, ela só existe na cabeça do juiz. O juiz que pode dar um comando legal a essa lei, quando na verdade a lei é clara. No caso do homicídio 121, matar alguém. Se você mata alguém, não estando naquelas hipóteses de excludente de culpabilidade, etc., você não pode simplesmente permitir que o juiz reinterprete no sentido que não seja um semântico e altere o próprio sentido da lei. Isso é um grande problema. Uma coisa que é muito interessante, até mesmo dentro, você até mencionou em relação à questão do o crime de homicídio, dentro do próprio tribunal do júri, né, o juiz ele é um pouco mais limitado a partir do momento em que quem decide é o júri popular, e aí o juiz ele se limita na aplicação da pena. Isso é muito interessante, só que a gente não vê isso dentro da esfera, muitas vezes da esfera civil
e a esfera de família, na verdade, ela acaba sendo muito tabelada. Mas qual o ponto que eu acho que as decisões são extremamente conflitantes? Um exemplo aqui, uma das práticas que eu tenho bastante dentro do escritório é o direito de família. E aí, dentro do tópico do Código Civil, da guarda compartilhada, ela prevê que o tempo de convívio dos genitores com o menor deve ser equilibrado. Eu não sei, mas muitos juízes, pelo menos aqui da regional onde meu escritório é situado, geralmente têm atuado no sentido de deferir a guarda compartilhada, sim, entretanto, com residência fixa com a mãe e com tempo de visitação do pai de 15 em 15 dias. Aonde que nós entendemos que isso é, de certa forma, equilibrado? A gente não está falando... O que eu tenho visto, na verdade, é que o tempo de visitação tem sido interpretado como equilíbrio que prevê o Código Civil em relação à guarda compartilhada. Então, não bastasse essa, são diversas decisões, não do ponto de vista de se interpretar, como você até bem mencionou o autor, o juiz ele deve se interpretar quando a situação ela depende dessa interpretação. Quando existe uma lacuna, quando existe uma subjetividade ou até mesmo uma ambiguidade no texto de lei. Mas tem tantas decisões que são contrárias àquilo preto no branco, aquilo que está bem taxativo, que é aí que eu vejo que a gente entra num grande problema. Não, exatamente. Isso gera uma total insegurança jurídica, né? Como que na prática nós advogados vamos dizer para o nosso cliente que tem certeza de que ele vai ganhar aquela causa, quando na verdade já vem com um conteúdo pré-definido na mente dele de que aquele direito na prática realmente existe, porque teve um conhecido que entrou com uma causa parecida e ganhou, e realmente são causas parecidas, e cada caso é um caso, mas são causas parecidas, e você aconselha o cliente de que ele não deve entrar, porque a gente sabe como é a cabeça de determinados juízes, pode cair às vezes um juiz que a gente conhece, que já deu decisão totalmente contra uma decisão que já é uníssona, por exemplo, em diversos tribunais. Então o cliente acaba criando uma desconfiança. Poxa, será que esse cara realmente está falando uma coisa que é verdade? Será que realmente ele está dizendo que eu não devo entrar por uma questão de incompetência dele, digamos assim, né? Ou porque realmente o tribunal ele é instável? Então isso gera também, além dessa dúvida toda, uma dúvida na mente do próprio cliente e um descrédito com o advogado. Eu concordo com você perfeitamente. Eu vejo muito isso, eu tento passar para o cliente essa visão, realmente às vezes é difícil, tem gente que não compreende, mas em relação a isso eu acho que a gente acaba entrando um pouco no descrédito do próprio judiciário. A gente vê, nós estamos vivendo momentos aí, inclusive do ponto de vista político, onde nós temos diversos acontecimentos que vão muito além do padrão, né? A gente vê que quando é determinada, a gente fala que a justiça é cega para julgar de forma igual todas as pessoas da sociedade, sem que haja um benefício em prol de um ou de outro. Entretanto, ocorre vírgula, porém vírgula, que o que a gente tem visto é o judiciário tratar casos iguais de formas diferentes de acordo com as partes envolvidas. E aí que a gente entra num descrédito do judiciário que passa a perder o próprio apoio da população. Você consegue ver isso também? Com certeza, sem dúvida. Eu acho que, de acordo com tudo que a gente falou logo desde o início, que o descrédito judiciário em relação propriamente ao descrédito pela própria máquina pública no geral, e isso gera um descrédito não só dos advogados, mas das partes envolvidas, aquela questão do valor excessivo que nós pagamos, das demandas que realmente demoram a serem julgadas, ou seja, nós temos uma média entre 5 anos, que é para demanda em primeira instância ser julgada, e de 5 a 10 para demanda de segunda instância ser apreciada. Então, além disso tudo, além das decisões conflitantes, tudo isso nós nos deparamos com essa dificuldade da própria atuação jurídica do próprio judiciário. Eu acho que, além disso tudo, tem essa parte do descrédito, principalmente com as cortes superiores, né? STF, STJ. Realmente é muito complicado. Bom, a gente já tem aqui muito conteúdo, né? Eu agradeço muito a sua presença, Rafael. Acho que a gente tem muito conteúdo ainda para abordar. O pessoal aí vai dizer nos comentários se gostou, mas desde já, você já está convidado novamente para a gente poder abordar outros temas, falar desses percalços que a gente sofre na advocacia. Eu costumo dizer que cada dia de trabalho é uma história nova para contar. Então, pode se despedir aí do pessoal, comentar aí. Não, com certeza, sem dúvida, Felipe. Primeiro, eu quero de novo agradecer pelo convite
e sempre que possível, sim, eu estarei para a gente poder falar sobre diversos temas que, como você mesmo disse, a vivência da advocacia cada dia gera para a gente um conhecimento prático diferente que a própria faculdade nos dá e que dia a dia nós vemos, e que esse conteúdo possa servir de questionamento, principalmente para muitos advogados e operadores do direito, para que eles possam, a partir de hoje, e os que já têm esse pré-questionamento, também externar essas dúvidas, que talvez nós possamos contribuir mais para o avanço da advocacia e a união entre os próprios membros, já que, como nós falamos, a instituição, a justiça e a faculdade não colaboram para o nosso desenvolvimento. É isso aí. Bom, pessoal, se inscreva no canal, se inscreva no nosso podcast, acompanhe nosso conteúdo, diga aqui se você está gostando desse material. Vou me despedindo agora. Um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite a todos.